Vamos começar o vídeo de hoje contando sobre dois homens que aparentemente não tinham quase nada em comum, mas que estavam ligados por um segredo chocante. Seus nomes são James Stanley e Harold Blower. Bom, vamos começar falando de James Stanley. Stanley era um soldado muito dedicado que se alistou no exército no início dos anos 50, quando tinha apenas 15 anos de idade. E ele conseguiu alistar-se tão jovem porque ele mentiu sobre sua idade. Ele serviu na Coreia no ano seguinte, se tornou comandante de tanque quando ele tinha só 19 anos de idade. É importante ressaltar que essa é uma posição de grande responsabilidade no exército e que requer habilidades técnicas e liderança para poder operar e manter tanques de guerra em campo. Essa posição de comandante de tanque é geralmente ocupada por militares de patente mais alta, mas James Stanley conseguiu alcançar essa posição em tenra idade, o que demonstra sua habilidade e dedicação ao serviço militar. Alguns anos mais tarde, ele se tornou sargento em Fort Knox, em Kentucky, até que ele viu um anúncio que dizia que soldados eram necessários para um estudo sobre roupas de proteção e máscaras de gás. Stanley se inscreveu e foi transferido temporariamente para as instalações do Edgewood Arsenal, perto da seção mais ao norte da Baía de Chesapeake, cerca de 40 minutos ao nordeste de Baltimore de carro. Depois de chegar a Edgewood, a vida de Stanley virou de ponta cabeça. Ele se tornou violento por razões que ele não entendia. E ele chegou a agredir 2 guardas e a quebrar uma porta que estava trancada. E ele começou a ter alucinações. E elas continuaram depois que ele deixou Edgewood e voltou para Fort Knox. E em certa altura, ele até atacou sua esposa e seus filhos, embora não se lembrasse de ter feito isso. E ele acabou se divorciando, mas ainda não entendia por que seu comportamento e personalidade tinham mudado. Bom, agora vamos falar um pouco sobre Harold Blower. Blower foi um jogador profissional de tênis que deu aulas no Hudson River Club, lá em Manhattan. Ele era casado com 2 filhas, mas em 1952, seu casamento desmoronou e ele infelizmente caiu em depressão. Ele decidiu se internar no Hospital Bellevue e posteriormente foi transferido para o Instituto Psiquiátrico do Estado de Nova York, onde ele iniciou uma terapia. Blower permaneceu no Instituto Psiquiátrico por cerca de 1 mês antes da tragédia, até que no dia 8 de janeiro de 1953, ele entrou em coma profundo e morreu. Sua ex-mulher foi informada de que ele tinha sofrido uma reação atípica a uma droga. Agora, o que não foi revelado na época, foi apenas revelado décadas depois, foi que tanto James Stanley quanto Harold Blower tinham sido intencionalmente expostos a drogas psicoativas poderosas como parte de experimentos secretos, que estavam investigando o uso potencial dessas drogas como armas de controle da mente. É isso mesmo, controle da mente. Nos anos 50 e 60, tanto os militares americanos quanto a CIA estavam profundamente envolvidos em testar os efeitos de uma grande variedade de diferentes substâncias químicas psicoativas, o que incluía LSD, mescalina, cogumelos com psilocibina, PCP, êxtase, maconha e outros. E eles estavam fazendo testes em seres humanos. Com um detalhe, a maioria dos sujeitos não tinha nem ideia das drogas a que estavam sendo expostos. Na verdade, muitos dos sujeitos humanos nem sequer sabiam que estavam sendo administrados a uma droga. Não faziam nem ideia. James Stanley tinha sido uma das inúmeras vítimas do chamado Projeto DORC. O Projeto DORC, comandado pelo Dr. James S. Ketchum, um psiquiatra e coronel do exército americano, que entre os anos de 1955 a 1975, submeteu voluntários e prisioneiros a experimentos envolvendo drogas como LSD, psilocibina, dentre outras. Mas antes de falarmos com detalhes como que eram essas pesquisas, eu tenho que te lembrar, de clicar no gostei. Não custa nada e é uma forma de você mostrar para o algoritmo que o nosso conteúdo é sim relevante. Agora, se você já está inscrito no canal e já ativou o sininho, valeu demais. Bom, mas voltando a falar dos experimentos do Dr. Ketchum, ele achava que era possível vencer batalhas drogando o inimigo usando gases químicos. Recado pro inteligentinho, Claro que todo gás é químico, mas vocês entenderam. Mas, ao invés de usar produtos químicos mortais, eles queriam usar drogas que interrompessem temporariamente
a capacidade do inimigo de pensar e de agir racionalmente. O Dr. Ketchum argumentava que as drogas recreativas que estavam sendo favorecidas pela contracultura poderiam ser usadas de forma mais humana para confundir pequenas unidades de tropas inimigas, e que uma nuvem de confusão psicodélica poderia entorpecer todos os soldados do campo de batalha de forma mais ética do que as explosões letais e o aço voador das armas convencionais. Ele sonhava com a possibilidade de vencer uma guerra sem precisar matar ninguém. Ele ingressou no exército em 1956 e o deixou em 1976. E nessa época ele não lutou no Vietnã, não invadiu a Baía dos Porcos, ele não protegeu a Europa Ocidental com tanques, nem ajudou a construir locais de lançamento nuclear sob o gelo do Ártico. Nada disso. Em vez disso, ele se tornou o principal especialista militar do experimento secreto da Guerra Fria: combater inimigos com nuvens de psicoquímicos que incapacitavam temporariamente a mente, causando, nas palavras de um oficial graduado, um mau funcionamento seletivo da máquina humana. Por quase uma década, Ketchum realizou seu trabalho acreditando que os produtos químicos são instrumentos de guerra mais humanos do que balas e estilhaços. Ou pelo menos ele disse essas coisas para si mesmo. E para realizar seu sonho, ele trabalhou incansavelmente em uma instalação de pesquisa isolada do exército, que era chamada de Edgewood Arsenal, testando armas químicas em centenas de soldados saudáveis e pensando o tempo todo que estava tudo certo. Inclusive, em 2006, Ketchum publicou um livro com as suas versões dos fatos. Em seu livro, cujo nome em uma tradução livre seria Segredos da Guerra Química Quase Esquecidos, uma história pessoal de testes médicos de voluntários do exército. E apesar de tudo que os soldados sofreram, Ketchum ainda acreditava que seu trabalho tinha sido feito por um motivo muito nobre. Olha o que ele disse em uma entrevista para o New York Times em 2016, meio século depois de seus experimentos com armas químicas. As ideias de armas químicas ainda é preferível para mim, dependendo de como elas são usadas como forma de neutralizar o inimigo. Elas ainda são mais humanas do que as armas convencionais usadas atualmente. Se o público conseguir superar seu bloqueio psicológico de ter medo de armas químicas. E muitos dos soldados que participaram do projeto Dr. Ketchum exibiam agressividade e medos irracionais. O Dr. Ketchum construiu quartos acolchoados para minimizar os ferimentos, mas ocasionalmente alguém acabava escapando. Alguns soldados quebraram móveis ou ameaçaram os colegas, imaginando que estavam fugindo de hordas de ratos ou até mesmo de assassinos. Às vezes, demorava dias para os efeitos passarem. E o objetivo de todos esses experimentos era avaliar o impacto de agentes de guerra química de baixa dosagem em militares e testar roupas de proteção, produtos farmacêuticos e vacinas. Uma pequena parte desses estudos foi direcionada à guerra psicoquímica e agrupada sob o estranho título de Medical Research Volunteer Program, MRVP, que em português é traduzido como Programa Voluntário de Pesquisa Médica. O MRVP queria investigar se as drogas psicoativas eram adequadas para serem usadas como armas na guerra psicoquímica. E isso significava que os cientistas da Edgewood Arsenal precisavam entender como que seres humanos reagiam a essas drogas, para que pudessem determinar se as drogas seriam eficazes no campo de batalha. Assim, o MRVP começou a recrutar soldados que voluntariamente queriam participar das pesquisas. Voluntariamente mais ou menos, né? Já que esses soldados não faziam ideia do que ia acontecer na pesquisa. E o exército começou a anunciar nos Estados Unidos todo sobre o tal do MRVP, que é o Programa Voluntário de Pesquisa Médica. E para os soldados, parecia que era excelente participar. Porque além de ajudar seu país, servir a pátria, ser transferido para Edgewood significava que ele poderia sair um pouco das suas funções normais.
Quem não gostaria de ir semanalmente para Edgewood Arsenal e ficar livre por alguns dias do trabalho de guarda, da cozinha, dos trabalhos em geral do exército? Mas como eu disse antes, os voluntários não faziam ideia do que aconteciam nesses experimentos em Edgewood. E os cientistas começaram a testar os efeitos de uma grande variedade de produtos químicos. Uma das primeiras drogas que eles experimentaram foi o PCP, também conhecido como pó de anjo. Alguns soldados receberam PCP e foram convidados a fazer uma corrida de obstáculos. Outros tiveram o PCP colocado sorrateiramente em uma bebida para que os cientistas testassem seus efeitos. Mas os pesquisadores logo descobriram que os efeitos do PCP poderiam ser mais sérios e duradouros do que eles esperavam. Por exemplo, um soldado teve que ser hospitalizado por 6 semanas, porque experimentou uma reação paranoica muito grave e que durou muito tempo depois que a droga saiu do organismo. E a droga que mostrou ser a droga mais promissora como uma arma química psicológica chamava-se BZ. A droga BZ interrompe a atividade do neurotransmissor acetilcolina e pode produzir uma variedade de sintomas psicológicos, incluindo desorientação, agitação, tremor e estupor. E em casos extremos, até mesmo coma. E os cientistas de Edgewood realizaram um grande teste de campo para determinar se as nuvens de BZ poderiam ser usadas efetivamente contra soldados que estavam a mais de 400 metros de distância. E era justamente esse teste que tinha um nome em código, Projeto DORC. E o Dr. Ketchum, o responsável pelo projeto, era tão apaixonado pelas pesquisas que chegou até a gravar um documentário bizarro. E esse documentário supostamente artístico é chamado de Cloud of Confusion. E ele está no YouTube. Deixei o link na descrição para vocês assistirem. É um negócio bem bizarro, assim, que mostra os testes com uma perspectiva meio artística. Estranho demais. Outros soldados foram expostos repetidamente ao LSD a fim de examinar seus efeitos. E um desses soldados que foi James Stanley, que a gente citou no início do vídeo, que chegou a Edgewood em 1958 com a expectativa de testar máscaras de gás e roupas de proteção. Mas ao invés disso, uma vez por semana ele recebia um copo de água para beber. E o que ele não sabia na época é que a água estava contaminada com LSD. E foi aí que ele começou a alucinar e a desenvolver reações violentas. E infelizmente ele continuou a experimentar alucinações, flashbacks, apagões e acessos de raiva, mesmo depois de ter saído de Edgewood. E esses sintomas levaram a problemas pessoais bem significativos, o que incluía seu divórcio e seu afastamento da família. E uma das piores partes da história é que Stanley nunca tinha sido informado de que ele tinha tomado LSD. E ele só descobriu isso 17 anos depois. Ele acabou descobrindo a verdade quando recebeu uma carta pedindo para ele participar de um outro projeto de pesquisa que também era patrocinado pelo exército. E olha só, a carta explicava que o exército queria estudar os efeitos a longo prazo do LSD que os soldados tinham tomado em Edgewood. Foi somente aí que Stanley percebeu o que realmente tinha acontecido em 1958. Essa descoberta de Stanley o levou a entrar com uma ação judicial em 1978, alegando negligência na administração e no monitoramento do projeto. É o mínimo, né? Vamos combinar. E o caso de Stanley chegou até a Suprema Corte. Mas olha que loucura. Em 1987, o tribunal decidiu contra ele numa decisão que ficou de 5-4. A decisão vencedora da maioria argumentou que, olha só, os soldados não podem processar os militares ou o exército por ferimentos que foram sofridos como parte do serviço militar. Mas não foi bem isso não, né? Mas pelo menos esse não foi o fim da história. Depois de conhecer o caso, um congressista da Flórida chamado de Harry Johnston criou um projeto de lei para compensar Stanley por todo o seu calvário. E em 1996, quase 40 anos depois do estudo de Edgewood, o Tribunal Distrital de Palm Beach decidiu que a experiência tinha alterado a personalidade de Stanley e o levado ao declínio de sua carreira militar e de seu primeiro casamento. E na época, eles concederam a Stanley uma indenização de cerca de $400.577,
Hoje esse valor seria em torno de 760 mil dólares, cerca de 3 milhões e 900 mil reais. Atualmente o Edgewood Arsenal é só uma coleção de edifícios em ruínas ligados a um campo de testes militares lá na Baía de Chesapeake. Os registros das pesquisas estão empoeirados em caixas nos arquivos nacionais. Os médicos militares que ajudaram a conduzir os experimentos já se mudaram ou já faleceram. E os soldados que serviram como seus sujeitos de teste, quase 5 mil no total, estão espalhados pelos Estados Unidos se ainda estiverem vivos. Dentro do exército e no mundo da pesquisa médica, os experimentos clínicos secretos são apenas uma vaga lembrança. Mas para alguns dos sujeitos que sobreviveram aos testes e para os médicos que os testaram, o que aconteceu em Edgewood permanece profundamente sem solução. Bom, e o Harold Blauer, o tenista profissional que se internou no Hospital Bellevue para ser tratado da depressão? Bom, ele foi transferido para o Instituto Psiquiátrico e morreu um mês depois. Mas por que isso aconteceu, né? Bom, acontece que o Instituto Psiquiátrico tinha um acordo secreto com o Corpo de Químicos do Exército para testar medicamentos alucinógenos à base de mescalina nos seus pacientes. O objetivo dessa pesquisa era fornecer uma base mais firme para a utilização de agentes psicoquímicos, tanto para uso ofensivo como armas de sabotagem, quanto para proteção contra eles. E como parte dessa pesquisa secreta, Blauer recebeu injeções de diferentes derivados de mescalina em 5 dias diferentes, entre dezembro de 1952 e janeiro de 1953. E Blauer ficou muito apreensivo com as injeções. E uma vez ele até chegou a mentir sobre estar resfriado, num esforço para evitar a injeção. Mas ele recebeu a injeção de qualquer forma. E depois disso, ele disse explicitamente aos médicos que ele não queria mais injeções. Mas eles ameaçaram mandá-lo para um manicômio se ele fugisse. Lembre-se que naquela época, manicômio era igual ou até mesmo pior que prisão. Aí, devido às ameaças, Blauer continuou tomando as injeções. Até que no dia 8 de janeiro de 1953, Blauer recebeu uma injeção com uma dose fatal de 450 mg de MDA. A injeção causou sudorese, tremores, ataques epiléticos e o matou em cerca de 30 minutos. O Instituto Psiquiátrico alegou que a overdose foi acidental, já que as doses seguras estipuladas para esses análogos da mescalina eram baseadas apenas em suposições. E o relatório do médico legista dizia que o medicamento foi dado por questões terapêuticas e ele não mencionou o experimento ou seu verdadeiro propósito. O médico legista também foi solicitado a manter seu relatório confidencial e assim a família nem descobriu o que tinha acontecido. E no mesmo dia que Blauer morreu, outro paciente do hospital foi injetado com MDA. Só que esse paciente recebeu 150 mg em vez da dose planejada de 450 mg da MDA. Isso porque esse paciente teve uma reação tão violenta durante a aplicação que aí eles interromperam e deixaram só com 150 mg mesmo. E depois da morte de Blauer, testes em animais foram realizados em 1953 para descobrirem os valores de LD50 dos análogos da mescalina, que é o MDMA, e alguns outros compostos, e testavam em animais antes de testarem em algumas pessoas. E para quem não sabe, LD50 significa dose letal mediana, e é uma medida de toxicidade de uma substância. Essa medida indica a quantidade de uma substância que é letal para 50% dos animais ou seres humanos que são expostos a ela. E essa medida é geralmente expressa em miligramas da substância por quilograma de peso corporal da pessoa ou do animal. Aí quanto menor a dose necessária para alcançar a LD50, mais tóxica é a substância. E é por isso que eles queriam descobrir qual que era o valor da LD50, porque ela é frequentemente usada para avaliar a toxicidade de substâncias químicas, incluindo drogas psicoativas, para ajudar a determinar doses seguras para uso humano ou animal. E tudo isso foi feito em segredo pelo Corpo de Guerra Química, lá na Universidade de Michigan. O Dr. Maurice H. Sievers, diretor do Departamento de Farmacologia da Michigan University em Ann Arbor, que supervisionou esses testes.
A extensão do conhecimento que Blauer tinha sobre o experimento não é clara, mas depois da sua morte, o experimento foi encoberto pelo Estado de Nova York, pelo governo dos Estados Unidos e pela CIA por anos. Tudo só foi descoberto quando a Comissão Rockefeller, o Comitê da Igreja e o Comitê Peake conscientizaram o público sobre esses tipos de experimentos antiéticos em 1975. E só depois de todas essas denúncias que o exército finalmente admitiu a verdade sobre o que tinha acontecido. E somente em 1987, décadas depois da morte de Blauer, seus herdeiros receberam $702 mil de indenização, o que hoje seria em torno de $1.700.000, que seriam cerca de R$8.600.000. Esses casos de James Stanley e Harold Blauer obviamente levantam uma série de questões e preocupações éticas. Primeiramente, a importância de se obter o consentimento plenamente informado de todos os participantes da pesquisa antes de eles se envolverem na pesquisa. E esse é um componente central na demonstração de respeito adequado às pessoas. E ele foi obviamente violado em todos esses casos. James Stanley e os milhares de outros soldados que foram estudados no Edgewood Arsenal nunca foram informados sobre as drogas a que estavam sendo expostos, nem sobre os tipos de sintoma que eles poderiam esperar ou potenciais riscos. E muitos dos soldados que se ofereceram voluntariamente tinham a impressão de que iriam testar máscaras de gás e roupas. Eles nem imaginavam que seriam expostos a drogas psicoativas. E se eles realmente soubessem no que eles estavam se metendo, muitos deles nem teriam se voluntariado. E embora Harold Blauer tenha concordado em ser tratado da sua depressão, ele nunca deu seu consentimento para receber grandes doses de derivados de mescalina, simplesmente para observar seus efeitos. E detalhe, escolher alguém que estava em depressão para fazer isso. Muito pelo contrário, né? O Blauer pediu explicitamente que as injeções acabassem, mas ele foi ameaçado e teve que continuar participando da pesquisa. E esse é um exemplo bastante óbvio de coerção, o que é completamente antiético ao princípio do respeito às pessoas. E no caso de James Stanley, a gente tem um agravante. Mesmo que tivesse um esclarecimento prévio sobre a natureza da pesquisa, mesmo que ele soubesse sobre as drogas que seriam dadas, como garantir que ele realmente estaria participando de livre e boa vontade? Afinal de contas, os soldados, eles são treinados para obedecerem à autoridade sem questionar, sem hesitar. Aliás, tem até vídeo aqui no canal falando sobre a autoridade e o experimento de Milgram. E além de todos os problemas éticos envolvendo consentimento, vale ressaltar que nenhum desses estudos seguiu realmente métodos científicos rigorosos. E isso provavelmente aconteceu porque quem supervisionava esse experimento geralmente era o pessoal do exército, funcionários do governo, não necessariamente cientistas altamente treinados, qualificados. Por exemplo, o estudo científico legítimo sobre efeitos de uma droga teria que ser conduzido num formato de estudo randomizado, controlado, com duplo cego. Só que esses estudos envolvendo essas drogas nunca tiveram uma boa metodologia, nunca teve duplo cego, e as pessoas não foram designadas aleatoriamente para um grupo experimental ou para um grupo controle. Na verdade, não tinha nem grupo controle. E como resultado, é realmente difícil de extrair fortes inferências científicas de qualquer um desses estudos. Além disso, além de expor os participantes a riscos significativos, os benefícios científicos dos estudos também eram muito questionáveis. Em resumo, todos esses estudos falham também no princípio da beneficência, que busca diminuir o prejuízo do participante ao máximo e aumentar o benefício envolvendo os resultados da pesquisa ao máximo. Não teve nenhum nem outro. E agora eu queria saber a sua opinião. Já conhecia essas pesquisas? Quer sugerir alguma pesquisa a ser avaliada, a ser comentada aqui no canal? Deixe seu comentário agora. Se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se e você vai ter acesso imediato ao nosso grupo secreto do Telegram. Então participe e a gente se vê lá. Até a próxima.